3. Oportunidades e problemas. Antes de tomar uma decisão, é fundamental definir oportunidades e lidar com problemas. Isso é fantástico. Vai ajudar as pessoas a encontrar o amor, mas é complexo. Vai ser preciso pensar muito. Além disso, do ponto de vista da carreira, eu sabia que queria passar de um cargo de marketing para a posição de diretor-geral. Carl Gregory, agora diretor-geral do site Match.com, falando sobre como ele viu a oportunidade quando entrou para a empresa. As oportunidades são tão importantes quanto os problemas enquanto estímulos à tomada de decisão. E aqui devemos ampliar a definição normal de oportunidade para abraçar a inspiração, que é uma espécie de oportunidade de nível superior. Exemplos de oportunidades que requerem tomada de decisão são inúmeros. A lista pode incluir um novo emprego, como no caso de Carl acima, uma casa nova, um novo relacionamento, uma proposta de negócios, um convite. A resolução de problemas faz uma ponte na lacuna entre a forma como as coisas são e a forma como deveriam ser. Steve Neeland, Effective Problem Solving, 1999. Antes de embarcar em uma grande decisão, você tem de definir a oportunidade ou resolver o problema. Isso vai exigir as melhores informações, inteligência e dados que você puder encontrar. Resolver problemas e tomar decisões são duas coisas diferentes. Você já deve ter lido vários livros e artigos que confundem os dois. É uma confusão fácil de se fazer. Muitas das decisões que as pessoas têm de tomar derivam diretamente de um problema que tem de ser resolvido. O problema pode ser da nossa responsabilidade, pode ser o resultado da ação de um concorrente ou inimigo, ou pode ser culpa de terceiros. Seja qual for a causa do problema, ele ainda precisa ser resolvido, de preferência antes de passarmos para um modo de tomada de decisão sério. Definir oportunidades e resolver problemas é essencialmente a primeira etapa do sistema inteligente de tomada de decisão, conforme descrito no capítulo 4. 1. Tenho certeza qual é a oportunidade ou tenho certeza sobre qual é o problema? 2. Se é uma oportunidade, será que a identifiquei corretamente e sei como vou tirar vantagem dela? 3. Se é um problema, sei exatamente o que é e como vou resolvê-lo? As oportunidades e os problemas são semelhantes na medida em que são ambos estímulos para a tomada de decisão, mas há uma distinção importante. Uma oportunidade, por natureza, é algo que nos acolhe de braços abertos. Bom momento ou conjunto de circunstâncias para fazer alguma coisa. Little Oxford Dictionary. Tradução livre. Ao passo que um problema nos ataca, uma coisa com a qual é difícil de lidar ou entender. Mesma fonte, tradução livre. Sem ser excessivamente semântico, uma oportunidade é uma oportunidade, se é que é uma oportunidade. A palavra oportunidade é um ingrediente essencial na história da decisão. Faz dupla jornada. Uma oportunidade pode ser o gatilho para o início de um processo de decisão crucial. Agora que X aconteceu, temos de agir rapidamente para aproveitar ao máximo a nossa oportunidade. Ou pode ser a palavra que usamos para descrever o que podemos alcançar se fizermos um conjunto de coisas de maneira correta. Em ambos os casos, a oportunidade precisa ser cuidadosamente definida e avaliada. Nem todas as oportunidades têm o mesmo valor. Nem todas merecem ser seguidas. O novo diretor de negócios de uma agência pode ver uma excelente oportunidade de ganhar a conta de uma marca famosa. O chefe dele sabe que o pitch para ganhar a conta trará altos custos financeiros e de dedicação de tempo, além do fato de que a chance de vencer a disputa é baixa e que a rentabilidade será fraca a curto prazo, mesmo que a agência fosse bem-sucedida e ganhasse. Perder uma oportunidade é uma frase que carrega um juízo de valor. Algumas oportunidades devem ser dispensadas, pelo menos até que você tenha avaliado completamente o equilíbrio entre altos e baixos. Uma oportunidade pode não ser tão atraente ou acessível como parece à primeira vista, mas é por isso que temos de ter a certeza do que é.
Se não a tivermos definido com precisão, não poderemos saber qual a melhor forma de aproveitá-la. Precisaremos de informações para isso, fatos, números, pormenores, que podem estar prontamente disponíveis ou não. Pode ser necessário uma ou mais reuniões presenciais ou telefonemas, e talvez precisemos investir em inteligência, análise de todos os aspectos internos e externos, uma visão objetiva, mais algumas informações. Depois de todo esse esforço, talvez descubramos que a oportunidade poderia ter sido uma ótima oportunidade prima facie, mas que, ao olharmos de perto, não é assim tão boa ideia. É por isso que ainda temos uma decisão a tomar: ir atrás da oportunidade ou não. E, em caso afirmativo, por qual razão? Se não explorarmos a oportunidade, isso não constituirá um problema. É apenas uma oportunidade que escolhemos não aproveitar. Havia outras antes e esperamos que outras venham. A coisa é diferente com os problemas. O problema precisa igualmente ser definido. Que tipo de problema é esse? Qual é a gravidade? Preciso agir ou posso viver com isso? Vai desaparecer? Se não vai, como é que eu devo começar a resolver? Ao contrário da oportunidade inexplorada, o problema não resolvido ainda é, pelo menos potencialmente, um problema e pode ficar muito pior. Se a oportunidade desaparecer porque você optou por não aproveitá-la, ou se chegou tarde demais, é bem provável que outra oportunidade apareça, ou que a original volte. Mesmo que isso não aconteça, você não estará em uma situação pior. Capitalização de oportunidades. A grande oportunidade de Ellen MacArthur foi a que ela mesma imaginou e aproveitou. Estudava na escola de vela durante a noite e trabalhava no meu barco porque tinha o plano de levá-lo em uma viagem. Trabalhei no pequeno barco que eu havia conseguido e o encarregado da marina me deixou estacioná-lo de graça no barracão. Dormi debaixo dele no estaleiro em novembro. Dediquei cada segundo a fazer isso. Adorava aprender. Eu fazia mais perguntas do que você pode imaginar para todos na escola de vela, todos os caras nas barcaças. Queria entender como aquele mundo funcionava. Precisava saber como um motor é desmontado. Precisava entender quais são os efeitos do clima. Precisava entender o que acontece com as areias movediças e a lama do rio Humber. Esse mundo de aprendizado estava disponível e eu só queria aprender tudo. Fui surpreendida, fascinada e desafiada, e sim, ainda sou desafiada e sempre serei porque adoro aprender. Naveguei pela Grã-Bretanha quando tinha 18 anos. Depois, consegui um patrocinador. Quero dizer, isso é abreviar 3 anos em 2 frases e, na verdade, é uma das partes mais difíceis de todo o negócio da navegação. Essa foi uma jornada inteira em si mesma. Encontrar um patrocinador quando ninguém faz ideia de quem é você é uma das coisas mais difíceis. Houve algumas coisas que ajudaram significativamente na viagem. A escola de vela em que trabalhei me inscreveu no prêmio de Jovem Marinheiro do Ano antes de eu navegar pela Grã-Bretanha, sem que eu soubesse. Não fazia ideia. E eu ganhei. Ganhei esse prêmio aos 18 anos. Nunca tinha experimentado nada assim. A grande oportunidade de Colin Moynihan na política é uma história interessante. Sua carreira em Oxford foi estelar para alguém que teve de trabalhar tanto para entrar na Universidade de Monmouth. Obteve um diploma em filosofia, política e economia, com nota boa o suficiente para ganhar uma bolsa de pesquisa de pós-graduação na University College London. Ele ganhou competições no remo, equipe vencedora de 1977, e boxe. Ele também derrotou Benazir Bhutto e se tornou presidente da Oxford Union. Ele ganhou uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Moscou de 1980 por seu desempenho no remo. Mas, a essa altura, já tinha estado envolvido em uma controvérsia que ameaçava pôr fim aos seus relacionamentos políticos antes mesmo de tê-los. Durante o governo da primeira-ministra Margaret Thatcher, houve uma tentativa de persuadir os grandes atletas britânicos a boicotar os Jogos de Moscou em protesto contra a invasão soviética ao Afeganistão. Colin discordou. Ele me disse:
A questão central era que, por mais que todos nós, e eu acho que todos nós no remo e em outros esportes, sentíssemos que a invasão soviética do Afeganistão foi injustificada e irrepreensível, era a minha opinião que os governos não deveriam demonstrar sua oposição a uma medida dessa magnitude, concentrando-se exclusivamente nos atletas e pedindo a eles que não competissem nos Jogos Olímpicos. Foi errado porque o nosso governo continuou nutrindo relações diplomáticas e comerciais e permitiu, por exemplo, que o público descesse a Piccadilly, comprasse um bilhete na Aeroflot e passasse um fim de semana em Leningrado para ver o Bolshoi. E a única coisa que o governo estava preparado para fazer era dizer aos atletas que tinham dado suas vidas para treinar e competir que somente eles seriam o método de demonstrar a oposição a essa invasão. Isso foi extremamente errado. A batalha política deve ser travada em primeiro lugar e principalmente em uma arena política. E, naturalmente, se tivéssemos um embargo comercial, retiraríamos o nosso embaixador. Se tivéssemos dado todos esses passos, os atletas teriam respondido de acordo, tenho certeza. Eu acreditava firmemente que devíamos ir aos Jogos, e isso foi amplamente divulgado na imprensa, e achava que devíamos adotar uma abordagem diferente em relação ao que teríamos feito normalmente. Então, não fomos trajados com o kit britânico, e quando a bandeira foi hasteada para que pudéssemos receber a medalha, não foi a Union Jack, mas sim a bandeira olímpica. Não fomos às cerimônias de abertura ou encerramento, fomos competir e depois voltamos para casa. Apesar de ofender a primeira-ministra, como Douglas Hurd deixou claro quando Colin foi convocado para cuidar das relações exteriores como líder da campanha dos atletas, ele competiu e ganhou Levisham List em 1983, aos 27 anos de idade. Ele foi reeleito 4 anos depois, nas eleições gerais de 1987. Colin retoma a história. Fiquei agradavelmente surpreendido e fui para Dorset. Era segunda-feira à tarde, depois dos resultados terem sido anunciados. O telefone tocou e era uma jovem muito alegre que disse que a primeira-ministra gostaria de me ver. Aqui é o número 10. Poderia estar dentro de 1 hora? Eu disse que estava em Dorset, por isso, não poderia. Pensei que um dos meus amigos do remo estava brincando comigo. Ken Clark tinha se tornado um amigo muito próximo na política e eu tinha trabalhado com ele em vários departamentos. Liguei para o Ken e disse que havia acabado de ser caçoado e pedi o telefone do número 10. Assim, ele me deu o número e eu liguei e a mesma moça atendeu. Olá, aqui é do número 10. Eu disse que lamentava muito, pensava que tinha sido uma piada. Ela disse, não se preocupe, todos dizem isso. Portanto, entrei no carro e fui até Londres no meu pequeno MG 1100. Fui ao meu pequeno apartamento, vesti um terno e desci. Primeiro, o policial no fim da Downing Street não me deixou entrar até ter autorização. Compreensivelmente, ele não me reconheceu e não tinha certeza de que aquele jovem tinha um compromisso ali, mas depois, finalmente pude entrar. Subi as escadas e fui para a sala de estar dos fundos. Havia ali um sofá muito grande e passei 10 minutos ouvindo a senhora Thatcher falar da desilusão de perder um punhado de assentos. Estava nervoso, pensando se devia ou não me sentar mais na ponta do sofá com meus pés no chão, ou mais recuado para trás, com meus pés apenas tocando levemente o chão. Estava me mexendo para lá e para cá, confiante de que não estava lá por causa do que houve em 1980. Achava que Margaret lembrava de mim como um membro do Partido Trabalhista e eu ainda era muito jovem. Quero dizer, eu sabia que não estava sendo demitido porque não tinha um emprego e fiquei um pouco surpreso por estar lá. E pensei que pegaria um cargo na Irlanda do Norte porque eu era solteiro e a PM sabia que não deveria enviar jovens ministros casados para a Irlanda do Norte naqueles dias turbulentos. Por isso, preparei o meu pequeno discurso de agradecimento para ser nomeado ministro no gabinete da Irlanda do Norte, mas ela disse que gostaria que eu fosse o novo ministro do esporte
e que assumisse também as responsabilidades do Departamento do Meio Ambiente. Fiquei muito surpreendido e ela disse: "Quero que trabalhe arduamente e ouça o programa Today todos os dias e, caso ouça nele alguma coisa errada, ligue e diga a eles que estão errados." Ela ordenou: "Colin, não quero que você diga nada à imprensa até às 6 horas, porque a imprensa tem um jeito estranho de se concentrar em quem vai ser o ministro do esporte, e será a história principal das notícias. Venho nomeando vários ministros durante todo o dia, mas é essa a história que vai ganhar destaque. Por isso, por favor, não diga nada." Saí do número 10 para voltar ao meu apartamento, e a imprensa estava toda alinhada atrás das barreiras do outro lado. Fui questionado: "Então, será do esporte, Cole?" Eu sorri e não disse nada. Voltei para o apartamento e estava tão nervoso que não liguei para ninguém. Era 5:30 e eu não havia telefonado para ninguém. Estava só à espera das 6 horas. Eis que ela estava absolutamente certa. Os jornais das 6 horas estavam repletos do novo ministro do esporte, Colin Moynihan. Simon Calver iniciou sua carreira de marketing como trainee da Unilever. Correu tudo bem, mas ele estava impaciente. Na Unilever, eu fiz minhas qualificações financeiras e CIMA fase 1 e 2 porque eu queria aprender sobre finanças e pensei comigo mesmo: se alguma vez quiser gerir um negócio, tenho de saber como funcionam as finanças. Desse modo, com base nisso e em outras coisas, juntei-me ao grupo de estratégia e marketing da Deloitte e peguei muito do conhecimento numérico, estatístico e de informática que eu tinha e construí um produto que se destinava a ajudar as pessoas a compreender o funcionamento do seu marketing e a ajudar no processo de tomada de decisão. É importante notar a diferença de como você viabiliza a tomada de decisão como consultor e como o faz como indivíduo, como gerente na área. Na verdade, é completamente diferente. É fácil agir como consultor. Eu pego emprestado seu relógio e lhe digo as horas, mas, na verdade, boa parte da consultoria é ser um facilitador e estimulador da discussão e da tomada de decisão. Depois de um tempo apreciando meu cargo em consultoria, a empresa se fundiu com a Coopers e todos nós nos tornamos pequenas engrenagens em uma máquina muito grande, já que eles eram mais focados no setor público. Assim, trabalhamos em projetos grandes, por exemplo, um trabalho que envolveu 5 milhões de libras para uma companhia de seguros líder e um grande departamento do governo. Isso me deu o desejo de completar meu currículo, sair dali e tentar outra coisa, que acabou por ser a Pepsi. Fui responsável pelo marketing da Pepsi e tive alguns anos fantásticos lá. Meu primeiro projeto foi lançar a Pepsi Max, que foi a primeira variante que tinha sido lançada fora do ZEWA, e essa era a minha marca. Por que lançamos a Pepsi Max? A tomada de decisão foi motivada pela vontade de produzir uma vitória coletiva para todas as partes envolvidas na proposta. Tem de haver uma vitória para o consumidor. Acredito na importância de ter a percepção do consumidor para diferenciar a marca em termos de proposta de mercado. O insight do mercado de bebidas era que os consumidores de bebidas diet consumiam maiores quantidades, mas não gostavam de beber a opção diet por 2 razões. Não gostavam do sabor e porque esse tipo de produto tinha conotação feminina. Assim, nosso objetivo estratégico era produzir uma bebida que fosse muito masculina em todos os aspectos e que tivesse todo o sabor do açúcar, mas sem açúcar. Então, não haveria barreira ao consumo para as pessoas. Daríamos aos consumidores o que eles queriam. Como o mercado total cresceria, daríamos ao comércio o que eles queriam, a nossa segunda vitória. Devido à nossa estrutura e à forma como conseguimos cobrar pelos concentrados, também pudemos dar um benefício ao nosso negócio. Portanto, foi uma vitória para todos os lados. O lançamento da Pepsi Max também foi uma vitória para Simon. Isso o levou a se tornar o diretor de marketing da Pepsi no Reino Unido com apenas 27 anos.
2 anos mais tarde, tendo sido diretor-geral na Irlanda, foi nomeado vice-presidente da Pepsi no Reino Unido. A entrada de David Jones no ramo da publicidade surgiu porque ele falava alemão, que estava aprendendo na faculdade. Ele me disse: "Sempre quis morar e trabalhar em Paris, mas meu primeiro emprego foi no norte da Inglaterra, em um cargo de uma agência chamada BDH, que mais tarde se tornou TBWA Manchester. Naquela altura, 1989, ninguém no ramo de publicidade do Reino Unido se importava realmente com a Europa. Eu era muito apaixonado pela Europa, e a agência teve uma oportunidade em um pitch pan-europeu para a Henkel. Em uma reviravolta do destino, o que aconteceu foi que o diretor de contas do conselho de administração da empresa acabou por ser destacado para ser diretor de marketing da Silent Night durante 6 meses. O gerente de conta estava muito doente, infelizmente, então acabei trabalhando diretamente com Bryn Butler, que era o diretor-geral, e Arnold Single, que era o CEO. Fui responsável pela supervisão de grupos de pesquisa na Alemanha, pela tradução de todo o trabalho criativo e pela apresentação de tudo em alemão ao Conselho Mundial da Henkel. Ganhamos a conta. Eu tinha 21 anos e devia voltar para a faculdade no final do meu estágio. A empresa basicamente disse: "Olhe, nós entendemos que você não vai querer começar a trabalhar em tempo integral até terminar seu curso, mas você poderia vir trabalhar para nós 2 ou 3 dias por semana, porque a Henkel não sabe que você é um estudante. Eles acham que você faz parte da equipe principal." Acabei passando meu último ano na faculdade de administração com uma vida fantástica. Voava para a Alemanha em classe executiva, ficava em uma acomodação de hotel que era 3 vezes maior do que o meu alojamento estudantil e, muitas vezes, apresentava-me sozinho ao diretor mundial de publicidade da Henkel. Pensei que aquela era a área mais incrível e juntei-me a eles depois de me formar. Trabalhei na Henkel e em outras grandes contas. Mas eu realmente queria trabalhar em mais negócios globais e internacionais, e eles só tinham a Henkel. Foi quando fui contratado pelo J. Walter Thompson em Paris. Sempre quis trabalhar fora. Portanto, mudei-me para Paris e deu tudo certo. Transformar um grande problema em uma oportunidade. Paddy Eckersley teve de viajar por toda a África e além para encontrar sua oportunidade. Nós o vimos pela última vez na Zâmbia, depois de ter obtido a sua licença de piloto privado. Eu fiz alguns serviços para uma série de empresas aéreas, mas novamente me deparei com os problemas habituais. Os passageiros não voavam comigo porque a maioria das pessoas que utilizavam esses aviões fretados eram gestores das grandes companhias na Zâmbia, e os preconceitos que as pessoas tinham há muitos anos estavam sempre presentes. Suponho que era muito difícil para eles aceitarem algo que não era um acontecimento diário. Tive muitos problemas, pois ninguém queria me contratar. Eu não conseguia arranjar emprego. Eles diziam coisas como: "Não podemos te contratar porque ninguém vai voar com você." Eu ainda dava aulas, mas queria parar. Depois tive sorte, porque conheci um dos políticos zambianos, que mais tarde se tornou ministro, um homem chamado Valentine Musakanya. Durante a época de colônia, Valentine estava sendo preparado para cargos mais elevados no governo da Rodésia do Norte. Ele tinha sido trazido para o Reino Unido e até se tornou um magistrado em Londres. Voltou depois para a Zâmbia e, pouco antes da dissolução da federação, tornou-se secretário de gabinete. Como ministro da Educação Técnica, interessou-se pelo meu caso e me perguntou: "Você gostaria de deixar seu cargo como professor e me ajudar a montar uma escola de aviação em Lusaka?" Foi uma verdadeira oportunidade para mim, e eu disse: "Vai ser incrível." Então, nós montamos a escola de aviação para ensinar os zambianos a pilotar e, quando a gente estava com tudo pronto, ele me perguntou: "Bem, o que eu posso fazer por você, já que você me ajudou a montar isso?" E eu propus: "Bom, eu gostaria de me juntar à Zambia Airways." Ele disse que não havia problema e que me colocaria lá, e foi o que ele fez. O governo tinha convencido a Alitalia a gerir a Zambia Airways,
e não estava interessado em contratar mais ninguém, exceto italianos. Mas graças a esse cara, eu me tornei primeiro oficial. Alguns anos depois, me tornei capitão e, mais tarde, capitão de treinamento em 737s. Tinha me candidatado à cidadania zambiana e fui recusado, o que provavelmente foi um favor para mim, de certa forma. Pensei, bom, não há futuro para mim na Zâmbia, não há necessidade de ficar. Vi um anúncio nos jornais da Saudi Arabian Airlines e minha mulher e eu decidimos. É melhor ir embora se a Zâmbia não tem nada para nos oferecer. Escrevi aos sauditas e eles me pediram para vir a Londres para uma entrevista. Eu meio que matei 2 coelhos com uma cajadada só, porque eu tinha que vir até aqui para fazer meus exames com um médico em Londres para a Zambia Airways. Estávamos no bar do Penta em Heathrow e os sauditas estavam sentados do lado oposto do bar, todos tomando uma bebida e assim por diante. Um deles me viu e disse: "Recebemos sua carta candidatando-se para se juntar a nós." Eu estava sentado ao lado do meu chefe da Zambia Airways. Foi um pouco constrangedor, na verdade. De qualquer forma, eu fui para a Saudi Airlines com base em Jeddah e comecei em 737s. Depois pilotei 3 Stars e em seguida Jumbos e dei aulas de voo sobre todos eles. Desperdiçando oportunidades. Eis o que os CEOs decidiram. Em junho de 2011, o The Times recrutou mais de 100 CEOs e presidentes de nossas maiores empresas para fazer parte de uma conferência de 2 dias chamada Ambitious for Britain. O comunicado que resultou da conferência foi publicado no jornal sob a forma de uma carta ao chanceler do Tesouro. A carta concentrava-se em 5 formas de retirar a Grã-Bretanha de sua recuperação anêmica. Esperávamos que a tal retirada fosse em um sentido positivo, em direção a uma recuperação mais vívida e não uma retirada completa da recuperação como um todo. As 5 áreas de ação. 1. Capital humano. Devemos galvanizar o investimento a longo prazo nas competências e na base científica da Grã-Bretanha. 2. O sistema fiscal deve ser utilizado para promover a criação de riqueza. 3. Dar apoio a grandes projetos de infraestrutura. 4. É hora de fazer uma mudança radical no investimento em pequenas e médias empresas. 5. Lidar com os obstáculos ao investimento, reguladores, planejamento e governo local. Particularmente, a minha primeira reação foi decepção. Os grandes e os bons não poderiam ter criado um pacote mais dinâmico e motivador? E a inovação e a invenção, e o marketing e as indústrias criativas, e as medidas destinadas a aumentar a confiança dos consumidores, e o encorajamento às exportações, e o crescimento inicial do valor das ações por meio do aumento do valor acionário e do valor dos investimentos em geral, e o incentivo ao crescimento fora da Londres estrangulada e perturbada. Além disso, se olharmos para os Big Five Recovery Boosters, os 5 grandes impulsionadores da recuperação, tudo parece um pouco frágil. 1. A meta do capital humano começa com uma palestra sobre como incentivar os jovens a optar pela matemática, ciências, engenharias e tecnologia. Mas isso não vai ter impacto a curto prazo. Então, a ênfase se desloca subitamente para o incentivo à imigração qualificada. 2. O ponto relativo ao sistema fiscal não se destinava, obviamente, a ser entendido como um interesse próprio. Mas a meta não se preocupa em reduzir a taxa 50p nem impostos corporativos. Não é preciso ser excessivamente cético para perguntar quantas pessoas acreditam que o sistema fiscal nesta era de cortes está preocupado com a criação de riqueza. Certamente, trata-se de aumentar as receitas do governo para igualar as reduções nas despesas do governo. 3. Grandes projetos de infraestruturas? A princípio, tudo bem. Mas todos eles têm de estar em grande parte ou completamente no setor privado para